Hoje, na semana 24, vamos trabalhar os movimentos nativistas e separativos do Brasil colonial. Movimentos nativistas são aqueles movimentos que não buscam o fim do regime colonial, que querem melhorar as suas províncias. E os movimentos separatistas são os movimentos que pregam a independência em relação a Portugal. Dentre os movimentos nativistas, nós vamos ter a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, com a liderança dos irmãos Beckman, que eram contra a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e os jesuítas. Eles reivindicavam melhorias na administração colonial e, com isso, Portugal não gostou e foram violentamente reprimidos. A Guerra dos Emboabas, ela acontece em Minas Gerais. Foi um conflito pela dominação para a exploração do ouro, e a disputa foi entre os forasteiros, que eram chamados de emboabas, e os paulistas, pelo domínio, que era quem dominava a exploração do ouro aqui em Minas. Os líderes eram Borba Gato e Manuel Nunes, que era considerado forasteiro. Os paulistas, eles foram massacrados, né? E a gente sabe que a tensão, né, a briga deles vai culminar entre um conflito entre Minas Gerais, os forasteiros e os paulistas. A Guerra dos Mascates, ela acontece em Pernambuco, que foi um conflito entre Olinda e Recife, que era a área dos mascates, por ela ter sido elevada à categoria de vila, Recife. O conflito entre os comerciantes enriquecidos de Recife e os senhores de engenho empobrecidos de Olinda, e o estopim foi da revolta foi a elevação do Recife à condição de vila. A guerra, né, ou a briga, só acabou com a intervenção de Portugal. E, logicamente, que Olinda e Recife acabaram com a mesma categoria de vila. A revolta de Felipe dos Santos, ela acontece aqui em Minas Gerais, na região de Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto, e acontece por causa da instalação das casas de fundição, que exploravam de forma abusiva o ouro que circulava aqui na colônia. Com isso, houve, né, uma insatisfação dos donos de minas, né, ocorrendo como seus principais líderes Felipe dos Santos, que vai liderar o movimento em prol do fechamento das casas de fundição. Logicamente que no final a coroa portuguesa vai entrar violentamente e vai acabar condenando Felipe dos Santos à morte. Nas revoltas separatistas, nós temos duas, a Inconfidência Mineira e a Baiana. A Mineira, logicamente, acontece aqui em Minas Gerais, também em Vila Rica, e a elite incentivava a derrama, que era um tipo de cobrança de imposto, aonde eles pegavam toda uma tonelada que não dava para juntar no final do ano, eles iam tirar de dentro da residência dos donos das coisas de ouro lá, que vendiam ouro. Eles eram influenciados pela expectativa da derrama, os inconfidentes se revoltaram. E aí, o Joaquim Silvério dos Reis vai delatar a Inconfidência. E aí o movimento não vai para frente. E aí, de todos os inconfidentes, o único que foi condenado à morte foi Tiradentes, porque ele realmente foi um dos únicos que falou que ele participou da Inconfidência.
Alguns outros foram presos, foram todos, mas Tiradentes ele foi morto e foi esquartejado em praça pública para servir de exemplo para que isso não acontecesse de novo, porque senão Portugal iria fazer isso de novo. O próximo foi a Conjuração Baiana, que acontece na Bahia. A revolta visava o fim da escravidão. Foi uma revolta popular e ele pretendia a separação da Bahia de Portugal. É considerada a mais importante das revoltas devido às suas reivindicações de cunho popular. A libertação dos escravos foi uma das suas principais bandeiras. Logicamente que ela vai ser severamente reprimida pela coroa portuguesa. E também não vai dar certo. Então, vocês podem ver, de todas essas revoltas aí, a maioria não foi para frente, né? Algumas foram páreo, assim, igual, por exemplo, a Guerra dos Mascate, que tanto Recife quanto Olinda acabaram no impasse único, todas se tornaram vilas, mas mesmo assim a maioria não foi para frente. Agora vocês vão responder as perguntas, se necessário, procurar o material de referência e o livro de vocês. E até a próxima.